Então, boa tarde pessoal, iniciando mais uma aula de Física, hoje Física 2, né? E a gente vai trabalhar o movimento uniformemente variado na aula de hoje. Beleza, então assim, para começar a matéria, a gente precisa lembrar de como são as funções, né? E primeiramente, na aula passada, né, no movimento uniforme, a gente viu uma função horária, que foi a função horária da posição, né? Também conhecida como sorvete. Lá você tinha o espaço em função do tempo, né? Então é uma função onde quem varia é o tempo, né? E quem depende do tempo era a posição. Já no MRUV a gente tem mais, né? Por quê? Porque a velocidade agora varia, ela não é constante. Consequentemente, a posição não varia mais linearmente, então não é mais uma função do primeiro grau. Então aqui aparecem mais equações. E quais são elas, né? Aqui a gente tem 4. Tá? Eu gosto de 4 equações. Então a gente começa com, tem a primeira, que é a função horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT, onde, lá na primeira aula a gente fez uma legenda bem interessante, né? Então a legenda já está feita. Então V é a velocidade instantânea, V0 é a velocidade inicial, o A é a aceleração e o T é o instante de tempo, né? Então essa aqui, tá vendo que a velocidade depende do tempo, né? Então isso é uma função horária da velocidade. A gente também tem, a função horária do espaço, que é o conhecido sorvetão, e olha só a diferença, né? O sorvetão já é uma função do segundo grau, né? Então aqui não vai ser mais uma função linear, aqui vai ser uma função parabólica. Beleza? Tem mais duas equações, Essas são equações mesmo, tá? Então não é função horária aqui. Então a gente tem o ΔS por ΔT igual a soma das velocidades dividido por 2. Eu vou colocar no mesmo título, tá? Mas só para deixar todas aí juntas. Mas não são funções horárias daí. Então, a outra equação é ΔS por ΔT. Isso aqui não é velocidade média? O que é média? É você somar e dividir por 2, né? Então, soma inicial com a final divide por 2. E ainda, né, a gente tem a famosa equação de Torricelli, que é a equação que tem o quê? A equação que tem a característica de não depender do tempo, né? Então essa aqui de fato, né? Essa aqui não tem um tempo, não tem como ser uma função horária. Beleza, então você tem essas funções. Fechou. Agora olha só, daqui a pouco a gente vai aprender a fazer os gráficos. E é importante que você saiba as funções, tá? É muito importante isso. A primeira, aqui a gente vai fazer um desenho. Aí você vai falar assim, isso é uma função que tem um tempo elevado à primeira, certo? Se tem um tempo elevado à primeira, é que é uma função do primeiro grau. Sendo uma função do primeiro grau, então você tem ali um coeficiente angular constante, né? Eu já vou relembrando, mas vai colocando aí. O que era o coeficiente angular, né? Era a taxa de variação da sua função. Nesse caso é quem? É a aceleração, né? No MRUV a aceleração é constante, de fato, né? Então tem que ser do primeiro grau. Já aqui, a gente não tem, né, uma função do primeiro grau, a gente tem uma função do segundo grau. Aí, sendo uma função do segundo grau, agora você não tem uma taxa sendo constante, né? Ele vai ficando cada vez mais rápido, ele vai ficando cada vez mais devagar. Então, isso vai abrindo uma parábola ou vai deixando ela mais fechada, né? Então, aqui a variação em função do tempo, essa vai mudar. Tá? Aí, essa daqui, não é uma função em si, né? Uma relação entre duas velocidades, a velocidade média, normal, e a soma das velocidades. E essa daqui, essa é importante de falar, principalmente para quem vai para o Enem, porque já apareceu, né? Não que você precise desenhar o gráfico, só que ele perguntava como que era esse gráfico. E nas alternativas vinha tipos de gráficos diferentes, reta, parábola para cima, parábola para baixo, enfim. Vamos lá, como aqui é Física 2, eu posso puxar um pouquinho mais, né? Então, se eu deixar isso uma função de fato, o V tem que ficar sozinho. E ele não está sozinho, porque ele está ao quadrado. Você concorda comigo ou não? Sim. Então, para isso aqui virar uma função, a gente teria que escrever isso aqui. V igual a raiz de V0 quadrado mais 2A delta S. Então, isso aqui é uma função raiz. Não é do primeiro grau, não é do segundo grau.
E uma função raiz também tem uma curva característica. E era exatamente isso que o Enem perguntava. Se era uma curva que era crescente, se era decrescente, se era para cima, se era para baixo. A gente vai aprender daqui a pouquinho já todos os gráficos. Só que importante, vamos lá. Olha só aqui do ladinho. Uma função escrita assim, y igual a x quadrado mais bx mais c, você sabe desde lá do seu fundamental que isso é uma função do segundo grau, né? Porque o x está ao quadrado. Só que agora, olha só o que eu posso fazer. Isso, né? A gente estuda em geometria analítica, a parte de cônicas. Então, tem gente que até pula, né? E se fosse assim, ó? Isso também é uma parábola, né? Só que é uma parábola diferente. Por que que ela é diferente? Porque, ó, quando eu tirei aquele quadrado ali do y, coloquei no x, você se acostumou, né? Que ela pode ser côncava para cima, ela pode ser côncava para baixo. Beleza. Quando tá no y, ela pode ser côncava para direita ou ela pode ser côncava para esquerda. E daqui já vai guardando essa informação. Isso aqui não precisa copiar agora, tá? Vai guardando essa informação, ó. O gráfico da raiz é exatamente esse, né? Mas é a função quadrática, né? É uma parábola com cavidade aqui para a direita. Só que daí, como a gente vai tirar a parte negativa, né? Vai ficar só a parte de cima. Aí isso aqui é o que você aprende. A função raiz, ela tem essa característica. Por quê? Porque ela é uma parábola, né? Só que com a cavidade dela um pouquinho diferente. Beleza? Então vai associando. Não tem como fugir da matemática daí agora, tá? Então a gente vai usar bastante aí hoje. Beleza? Então, função do primeiro grau, do segundo grau. Essa aqui é uma relação, né? Isso aqui não é uma função. E essa aqui a gente vai fazer virar uma função raiz aí, tá? Mas, de novo, ó, isso aqui não é função horária porque não tem o tempo, tá? Importante. Isso aqui não é função horária porque não tem o tempo. Beleza, bora lá então, ó. Aprendendo um conceito novo. Aprendendo o que é derivada. Beleza, tem a regrinha não é difícil, tá? Só que assim, agora só faz sentido a gente aprender as derivadas de polinômios, né? Primeiro, segundo, terceiro grau. Tem derivada para todas as funções, tá? Todas. Tem de logaritmo, tem de exponencial, tem de seno, cosseno, tangente, cotangente, secante. Tem de todas que você imaginar, tá? Só que daí não precisa, né? Não precisa saber essa, precisa saber o que você vai usar para facilitar a sua vida. Beleza? Então a gente vai ver as derivadas polinomiais. Polinomiais. Então as que vêm de um polinômio daí, tá? Beleza, a regrinha ela é bem simples, é só você tomar o expoente. Mais importante, ó, qual que é o conceito de derivado? O que está por trás disso? Ó? Então quando você fala a palavra derivada, vamos lá, pensa agora um pouquinho, ó. Você não tem os derivados do leite, né? O que são os derivados do leite? Ah, manteiga, enfim, né? É o que você pode fazer com ele, certo? É as variações que você pode ter a partir de um começo, a partir de um inicial, né? A derivada é exatamente isso. É você variar uma função em relação a outra coisa. Então, eu vou derivar a velocidade no tempo. Eu vou derivar o espaço no tempo. Eu vou derivar a aceleração no espaço. É uma função que você vai variar ela, mas você varia em relação a alguma coisa. Então, quando você fala derivada, isso aqui é uma taxa de variação. É uma taxa de variação. Beleza, ó. Eu vou fazer aqui um paralelo do ladozinho, só para ficar fácil o entendimento ali depois. Porque a regra, de novo, a regra é muito simples. A regra é bem de boa, só que o conceito é importante, o conceito é um pouquinho mais complicado. Vamos lá, ó. Eu vou pegar um gráfico qualquer mesmo. Tipo, y igual a 2x mais 2. Isso aqui é uma função do primeiro grau, né? O famoso ax mais b. Vamos construir o gráfico dela aqui mais ou menos? Como assim, ó? Aqui é x e aqui é y, né? Então, ó, quando o x é 0, passa no 2, né? Então, isso aqui é o coeficiente linear. Aí, agora, olha só. Ó, quando o x for 1, substitui lá. 2 vezes 1 dá 2, mais 2, a gente vai para 4. Beleza, então, você já tem mais um ponto aqui. Mais um, ó. Quando o x for 2, 2 vezes 2 dá 4, com 2 a gente tem 6, né? Então, a gente tem aqui mais um ponto. E você vai colocando quantos pontos você quiser, né? Aí, com esses pontos, você vai desenhar o seu gráfico. Beleza.
Agora, eu quero que você fale para mim quanto foi a variação desse gráfico seu, quanto foi a taxa de variação. Olha só, bem bonitinho, vou até mudar a cor, ó. Eu vou pegar qualquer intervalo aqui, tá? Então, para variar, tem que falar o intervalo, de um começo até um fim. Eu vou pegar exatamente esse intervalo aqui. Beleza. Ó, como que foi a variação? Você não variou uma unidade aqui no seu eixo X, certo? Só que daí variou uma quantidade aqui no seu eixo Y. Quanto que é essa quantidade? Não é de 4 até 6? Sim, de 4 até 6 varia quanto? Variou 2. Né? Então, para cada um no eixo X, você variou 2 no eixo Y. Né? Então, isso aqui é uma taxa, é o tanto do Y que varia no X. Eu vou escrever isso, olha só. E tá vindo de graça, de verdade mesmo. Porque, não é isso aqui no eixo Y, não é o tanto que variou no eixo Y. Então, eu vou escrever isso, vai lá. Então, é o tanto que variou no eixo Y. Só que é em relação ao quê? Quem que fez o Y variar? Ah, foi o X, então é em relação ao X. Vai lá, você. Sem querer, tem um delta Y por delta X aí, né? Você concorda comigo que tem um triângulo retângulo na tua frente agora, sim ou não? Sim. Por ter um triângulo retângulo, você pode aplicar direto seno, cosseno, tangente, né? E se é uma reta, né? Não precisa ser, mas se é uma reta, ela tem um ângulo aqui fixo, né? Esse ângulo aqui. Vamos chamar ele de θ, pode ser? Beleza, o que você fez sem querer? Concorda que você calculou a tangente do θ? Sim ou não? Então, olha só, quando eu te pedir... Deixa eu tentar copiar tudo aqui. Aí. Quando eu te pedir a taxa de variação, você fez o tanto do y em relação ao x. Ou seja, sem querer, sem imaginar isso, você calculou uma tangente. Então, quando a gente fala a taxa de variação, a gente está vendo a inclinação, a gente está vendo a inclinação do gráfico naquele período. Então, no caso da reta, isso é constante, porque aqui vai ficar quanto? A taxa de variação vai ser o ΔY deu 2 e o ΔX deu 1. Né? Ou seja, a tangente é 2. Só que a partir de agora, vamos lá, o delta, a letra delta é variação. Só que ela é uma variação grotesca, é inicial e final. Então pode ser começo da aula do Rubens, final da aula do Rubens. Né? A gente pode ter 45 minutos aí de intervalo. Agora, olha só, vai lá, vai acompanhando. Se eu escrever dy por dx, isso aqui também é variação. Só que é uma variação mais precisa. Não é mais 45 minutos. É um mini intervalozinho de tempo, tá? A gente chama, não precisa chamar disso, tá? A gente chama de infinitesimal. É bem pequenininho o intervalo, é para ser bem preciso mesmo. Lembra que eu postei, que eu comentei com vocês também, o radar ele mede velocidade média ou mede velocidade instantânea. Quanto mais pertinho estão as marquinhas, que são os sensores, mais a velocidade média se aproxima da velocidade instantânea. Aqui é igualzinho. Quanto menor for o intervalo de medição, mais preciso vai ser ele, tá? Então, esse desenho seria um bem pequenininho, é o infinitesimal, tá? E isso aqui é exatamente, a representação, tá? Então, a gente vai ler isso aqui, a derivada do y em relação ao x. E como que você vai entender isso? É o tanto do y que varia em relação ao x. Né? O delta e o dzinho é basicamente a mesma definição, só que o delta mais grotesco e o dzinho mais fininho, né? Mais preciso. Beleza? Então, o dy em relação ao dx é a derivada. Então, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 2. Né? Então, concorda comigo que o 2 é a taxa de variação, que aqui é constante. Né? Então, aqui em qualquer intervalo que você pegar, a variação vai ser 2. Só que se você pegar uma parábola, olha só, vou desenhar qualquer uma, tá? Até sem valores aqui. Uma parábola, ela faz isso aqui. Então, você concorda comigo? Vai lá, por partes. E usa as definições que você está entendendo aqui. A gente vai mudando a inclinação. Inclinação tem a ver com a tangente, né? Qual que é a definição de tangente? Não é a reta que passa em um único ponto?
Então, olha só, se eu fosse calcular aqui, a gente teria essa tangente, né? Vai ter que ser um pouquinho menor, ó, essa tangente. Se fosse calcular aqui, a gente teria essa tangente. Então, você concorda que a inclinação, ela está aumentando? Então, aqui a inclinação está mudando. A derivada não vai ser constante. A derivada muda com o passar do tempo. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Agora sim, agora de fato, passando a regrinha para a gente chegar nesse valor direto. Mas, de novo, o conceito é importante, tá? Então, quando você fala derivada, você está falando de variação. Só que é uma variação mais precisa que o delta, certo? Beleza. Então, bora lá. Quando você tem uma função, vou pegar uma função de qualquer jeito, tá? Pode ser uma função genérica. Y igual a x, a esse x elevado a n, mais bx elevado a n, mais 1, ou menos 1, vou colocar, e você vai somando, cx elevado a n menos 2, e você vai continuando. Beleza, como que você faz essa regrinha? Ó, com letrinhas, eu vou começar com letrinha, para depois você falar assim, nossa, com o número é muito mais fácil, né? A gente aprende sofrendo, depois a gente aprende mais fácil. Como que a gente faz? Ó, eu vou derivar o y. O que você entende dessa frase? Eu vou fazer o y variar. Só que tem que ser em relação a alguma coisa? Concorda que esse y depende do x? Então eu vou derivar em relação ao x. Então escreve isso, ó. É um dy em relação a um dx. Como que vai ser a regrinha? Olha só, ó, para um pouquinho de escrever e presta atenção. Os números que estão aqui na frente, ó. Os números constantes, que é o A, o B e o C, eles são constantes, eles não mudam. Então, você vai só copiar. O A você mantém, tá? Então, o número mantém. Só que daí, olha só o que você faz com a variável, ó. Ela não estava elevado a n, sim ou não? Você vai pegar esse n e você vai tombar ele. Então, o n do expoente vem aqui para baixo, ó. É tipo do logaritmo lá, bem parecido. Só que daí, agora você faz o seguinte, ó. Continua multiplicando x, só como você tombou, você vai reduzir sua função. Então, se era n, agora você tira 1. Então, vira n menos 1. Mais, continua. Vamos lá, ó, igualzinho, tá? Estou fazendo com letrinha, eu já faço com número que vai ser muito mais fácil. O b é número, mantém. Vezes, agora olha só, ó, qual que é o expoente? O expoente é esse aqui, né? É 1 a menos que o n, então você vai tombar ele. Então, vai ficar vezes, aí n menos 1, aí vezes, quem que vai sobrar ali? Vai sobrar x, e você não vai reduzir, né? Você vai ter que tirar 1, né? n menos 1 fica n menos 2. Aí continua, aí vai ficar ali o que? Ó, se você quiser colocar no seu, c vezes n menos 2, vezes x, né? Aí isso elevado a n menos 3, aí você vai reduzindo. Certo? Tranquilo? Essa aqui é a regrinha, tá? Ah, professor, beleza, eu saquei aí, mas eu quero ver com números. Beleza, vai lá, exemplos. Imagina que eu te dou uma função assim, ó. Y é igual a 3x² mais 2x mais 1. Aí, o que eu vou te pedir? Ah, eu quero que você faça a derivada dessa função em relação a alguma coisa, né? Então, eu quero y em função do x. Vai lá, ó, bem bonitinho. A primeira vez faz o mais bonito possível, depois você pode acelerar. Primeira coisa, o 2 está lá em cima. O que você faz com 2? Você tomba. Então, fica 2 vezes. O resto você copia, né? O 3 mantém, 3 é constante. Vezes x. O que você faz com o expoente? Você reduz, né? Se era 2, vai virar quanto? Vai virar 1. Mais. Agora, olha só. Qual que é o expoente que está aqui? Ah, o expoente é 1, né? O que você faz com 1? Você tomba ele, né? Ó, isso aqui depois vai ficar mais rápido, né? Porque o 1 você já sabe que vai tombar, né? E vai acabar cortando ali. Mas enfim, é só para você perceber, que nem precisa decorar, né? Olha só, mais. O 1 tombou, né? Então, 1 foi para baixo. Então, mais 1 vezes. O 2 já estava lá. Vezes o x. O que você vai ter que fazer com o x? Ah, eu tenho que reduzir o expoente dele, né? Não era 1? Vai virar quanto? Vai virar 0. Beleza. Mas, professor, e esse daí que não tem x? Tá, duas coisas. É um número, o número não varia. Se ele não tem varia, ele não tem derivada, né? Então vai ser 0. Mas, enfim, usa a mesma coisa, é o mesmo pensamento. Tem como eu fazer aparecer um x ali?
Tem. Por quê? Porque todo número elevado a zero vale quanto? Vale 1. Independente, se fosse, sei lá, 100 milhões aqui, você pode fazer vezes x elevado a zero? Sim, porque o x elevado a zero é quanto? É 1, né? Então, de fato, eu posso fazer aparecer o quê? Um x elevado a zero. Só que olha o que acontece. Independente se você lembrou ou não, ó, o zero faz o quê? Tomba, né? Então, olha só, vai ficar mais 0 vezes. Você continua, ó, 1 vezes x, a regra é a mesma, né? Como era 0, você reduz, fica x a menos 1. Tem que tirar 1, né? Agora vamos lá, por partes. Você concorda comigo que essa parte final aqui não existe? Por que ela não existe? Porque tem 0 vezes alguma coisa. Então, isso é conclusão. Se você quiser anotar, beleza, você fazer mais rápido, mas é conclusão, tá? Quanto que é a derivada de um número? Constante, 0, né? Se ele estiver somando, subtraindo, ele não tem derivada. Então, você já pode cortar, beleza? E mais uma coisa, né? Quando você tem x elevado à primeira, aí vai sobrar só quem? Vai sobrar só o número que está antes. Porque como x a 0 é 1, né? Então, vai ficar só o 2 ali. Mas, enfim, ó, como que vai ficar esse dy em relação ao dx? Ele vai ficar 6x elevado à primeira mais 2 vezes 1, né? Então, mais 2. Então, essa aqui é a nossa derivada. Beleza? Como você derivou uma vez, seria a derivada primeira, tá? Mas, enfim, é a derivada. Agora, vem aqui, ó, só para ver se você pegou o jeito. Deriva essa função, rapidamente. Como que vai ser? Ah, vai aparecer um dy em relação ao dx, né? E eu vou fazer o quê? Ó? O 1 vai tombar, né? Então, vai ficar 2, aí vezes x elevado a 0, que é quanto? Que é 1, então não vou nem colocar. E não tem um mais 2 aqui? Quanto que é derivada do mais 2? 0, né? Concorda que toda a conta que a gente fez, toda a análise foi a mesma coisa? Ó? dy em relação ao dx dá 2, usando a regrinha, isso aqui deu 2 também. Beleza? Tranquilo? Então, ó, derivada, a regrinha é essa, tá? Então, você tomba o expoente e você reduz uma no x. Beleza, isso aqui para qualquer função, tá? Para qualquer função. Agora, vamos usar isso na física, que é o que a gente quer fazer, né? Então, eu expliquei o conceito da derivada, agora a gente vai aplicar isso na física para a gente acelerar os nossos exercícios, tá? Deixa eu ver se tem um slide que tem. Ó, quem não terminou de copiar aí? Aí. Beleza, então bora lá. Imagine que eu faça o seguinte, ó, eu vou te dar uma função. Eu vou falar que existe um movimento, ele é um MRUV e ele escreve a função assim, ó, S igual a 6 menos 5t mais t elevado ao quadrado. Beleza, então ó, só por ser uma função quadrática, você já sabe que é o quê? Que é um MRUV. Então você já sabe, isso é informação útil, né? Beleza, agora vamos lá comigo, ó. O que é isso? É uma função do espaço em relação ao tempo, uma função horária. Tá, o que eu posso fazer com essa função? Eu posso fazer ela variar, né? Então eu vou fazer o espaço variar em relação a quem? Em relação ao tempo. Então eu vou escrever, ó, ds dt. Como que você lê isso? Variação do espaço no intervalo de tempo. Mas vai lá, conceito, e é para você ter isso já, né? O que é a variação do espaço pelo intervalo de tempo? Se tivesse escrito assim, né, não tem nem como não saber. Mas lembra que o delta e o d é a mesma coisa, é o mesmo conceito, só que o dele só é mais preciso. Então, mais ainda, né? O que é isso? É a velocidade, né? Certo? Vamos lá, deriva a função. Antes disso, vai lá, rapidinho, ó. Olhando a função, você consegue falar para mim que o S0 é 6? Sim ou não? Sim. Vou deixar no SI, tá? Então, 6 metros. Você consegue falar para mim que o V0 é menos 5? Sim ou não? Sim. Você consegue falar para mim que a aceleração é 2? Sim ou não? Não, professor. Por que 2? Porque lembra que é a aceleração dividido por 2, né? Então, olha só. Como aqui o termo tá 1, então você vai ter que fazer que a aceleração dividida por 2, isso aqui é igual a 1, né? Porque é o termo que acompanha o tempo ao quadrado. Então, a aceleração tem que ser 2, tá? Lembra que é sempre o dobro do cara que está aqui. Beleza? Então, se você fosse montar o vovô ateu, como que ficaria? O vovô ateu fica menos 5 mais 2t. Né? Aí você tirou as informações e você chegou na função. Beleza? Você pode continuar fazendo assim. Só que vamos lá, por derivada, mais rapidamente. Faz derivada dessa função. Derivada de 6, 0.
Derivada de menos 5t, tombo 1, né? Aí vai reduzir, então vai ficar menos 5, mais o que? Tombo 2, né? E reduz 1, mais 2t. Fez mais rápido? Sim. Agora vamos lá, você acabou de chegar na função da velocidade, certo? Eu quero fazer a velocidade variar agora. Ou seja, eu quero fazer um dv em função do dt. O que é isso? É a variação da velocidade no intervalo de tempo. O que é isso? É a aceleração. Né? Então, se eu calcular, tem que dar quanto? Oxe, tem que dar 2, né? Então, vamos ver. Olha lá. Derivada de menos 5. Não existe. Né? Derivada de 2t. 2. Deu o que a gente queria? Deu o que a gente queria. Beleza? Então, assim, ó. Problemas de M ou V, você pode fazer usando derivada. Se você achou mais fácil, vai embora. Isso aqui vai dar sempre certo. Tá? E você pode fazer usando o método normal, né? Que é tirar a informação, escrever a função, enfim. Você faz do jeito que você preferir. É o jeito que você gostou mais. Só que a gente faz, eu falo a gente porque eu conheço quase todo mundo que faz o curso. Tem algumas pessoas que não. A gente faz um vestibular que ele é sacana. Quando eu falo sacana, ele pega no detalhe, né? Ele pega exatamente no calo, que é o vestibular da UEM, tanto o vestibular normal quanto o PAS. E ele cobra a função do terceiro grau, função do quarto grau, né? Para perguntar algumas coisinhas. Se aparecer terceiro ou mais que isso, obrigatoriamente, não tem outra opção, vai ter que derivar, tá? Então, se fosse assim, vamos lá, um exemplo, esse aqui é exemplo 1. Se fosse um exemplo 2, olha só, eu te dei uma função assim, 5 mais 2t mais 3t ao quadrado menos t elevado ao cubo. Beleza, de cara. E isso vem, tá? Com certeza. Eu dou a minha palavra agora, tá? Se vier num exercício somatório uma função que tenha mais de 2 graus, uma das alternativas está escrito que esse movimento é uniformemente variado. Tá? É quase que obrigação ele fazer essa pergunta. Não sei porquê, mas ele sempre faz. Tá? O que você sabe até agora? Se for função do primeiro grau, o espaço é mu. Se for do segundo grau, é muv. Acabou. Qualquer outro, se tiver terceiro grau, quarto grau, se tiver logaritmo, se tiver exponencial, seno, cosseno, é movimento variado. Tá? É movimento variado. Se tiver seno, cosseno, a gente vai ver que pode ser, não é obrigação também, pode ser o harmônico. Tá? Pode ser, tá? Mas não vai ser MRUV nem MRU. Tá? Essa informação é útil também. Beleza? Vamos lá. Agora olha só, como que você poderia resolver isso? Somente com derivada. Vamos derivar? Se eu fosse fazer a do espaço, né, em relação ao tempo, eu tenho velocidade. Posso acelerar? A do 5 não existe. A do 2, t é 2. Mais o 2 passa tombando, né, vai ficar 6t. Aí reduz 1. Então vai ficar t a primeira. Menos, reduz o 3, né? Fica 3t elevado ao quadrado. Pronto, a velocidade varia na forma de uma parábola, né? Na forma do segundo grau. Vamos variar a velocidade? Vamos. Então vai lá, agora vai virar quem? A aceleração. Derivada do 2, não existe. Do 6t, 6. Menos, a do 2 tomba, né? Vai ficar 6t a primeira, né? Então menos 6t. Deixa eu deixar mais linear aqui. Menos 6t. Beleza? Aí agora você pode falar para ele, qual a aceleração em cada tempo que ele pedir, qual a velocidade em cada tempo que ele pedir, qual que é o espaço em cada tempo que ele pedir. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Tá? Então as regrinhas, passei de polinômio, que é o que a gente vai usar, tá? Aí você pode... Aí assim, não tem exercício. Vai treinando nas funções que vai vir nos exercícios normais. Aí você pode escolher se você quer fazer com ou sem derivada. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, vou fechar a primeira parte da aula falando de alguns gráficos, tá? Então, todos eles. Começando com, o gráfico da velocidade em função do tempo. A gente está no MRUV, tá? Como é a velocidade em função do tempo, procura essa função. Então, ela vai ser V igual a V0 mais A vezes T. Isso aqui é uma função do primeiro, sim ou não? Sim. Sendo uma função do primeiro, então só tem duas opções. Ou é uma reta que cresce, ou é uma reta que decresce. Beleza, então a gente pode ter uma reta crescente e a gente pode ter uma reta decrescente. Pronto.
Quais são as informações úteis que você tira sobre isso? Vamos lá, importantes. Ó. A vira matemática mesmo agora, tá? Não tem muito o que fazer. Aonde o gráfico começa é o coeficiente o quê? Coeficiente linear, que é o termo que está sozinho, né? Então começa na velocidade inicial. A física é até mais fácil, né? Então começa no inicial, velocidade inicial. Beleza. O que mais? Ó, isso aqui é uma reta crescente. Vamos falar de maneira diferente? Isso aqui tem derivada positiva, né? Porque ela está variando, aumentando. Então ela tem uma variação positiva. Ou seja, quem que vai ser positiva? Quem varia a velocidade. Ou seja, se a reta é crescente, é porque a aceleração é positiva. Beleza? E a outra aqui, né? Como a reta é decrescente, aí agora tem uma taxa de variação negativa, né? Então a aceleração vai ser negativa. Beleza? Essa é a primeira coisa que você pode falar, tá? Então, e lembra, né? Como é reta, tem derivada constante. Então, se é positiva, é sempre positiva. Se é negativa, é sempre negativa. Beleza? Então, esses são os dois tipos de gráfico da velocidade. Continuando. Se for do espaço em função do tempo, também abrem duas possibilidades. Só que agora não é o sorvete, né? A gente está no M e o V. Agora é o sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado, isso aqui sobre 2. Então, dessa forma, é uma função do segundo, né? Sendo uma função do segundo, deixa eu fazer maior aqui. Vai aparecer o quê? Vai aparecer uma parábola. Beleza. Sendo uma parábola, lembra da aula de matemática, né? Ela pode ser côncava para cima, ela pode ser côncava para baixo. Então, ó, primeira, concavidade para cima, olha o sorriso. E a segunda, concavidade para baixo, olha a tristeza, né? Beleza, então vamos lá, informações úteis, ó. O gráfico começa onde? No inicial, agora é espaço, né? Então começa no S0. Beleza, outras informações. Você tá vendo que, ó, aqui ela passa duas vezes na origem, esse aqui passa apenas uma vez. Aqui foi o que eu comentei no outro curso, né? No curso de Física 1. Olha só, ó. Você lembra da tua aula de matemática que o professor estava resolvendo lá a função do segundo grau? Aí vocês faziam Bhaskara. Aí para fazer Bhaskara você precisa calcular um delta, né? Só que o delta na Bhaskara fica dentro de uma raiz. Então isso abre algumas possibilidades. Quais são essas possibilidades? Que você pode ter duas raízes diferentes, duas raízes iguais, né? Ou duas raízes complexas, né? Não reais, você pode chamar também. Enfim, o que isso significa? Tá, na matemática é sem sentido, é só você ter dois números que resolvem a equação. Na física você enxerga um pouco mais, porque olha só, imagina que eu estabeleça que isso aqui é meu zero. Então isso aqui é meu zero. Agora você concorda comigo que se eu vier com a bolinha aqui e jogar lá pra cima, tem três possibilidades também? Sim ou não? Sim. Quais são elas? Eu posso jogar lá pra cima, ela subiu, né? E depois ela desceu. Quantas vezes passou por essa posição? Duas. Uma na subida e uma na descida. Só que você concorda, duas raízes diferentes daí, né? Porque o tempo continua passando. Você concorda também que eu posso jogar e ela pode subir, atingir esse ponto e retornar, né? Tem duas raízes iguais ou apenas uma raiz, né? Dá na mesma. Enfim, então aqui seria o delta zero. Ou pode acontecer de você jogou ela para cima e acabou, né? Ela não chegou lá. Então aí não tem raiz real, tá? Isso não aconteceu, é uma raiz complexa. Em um plano complexo ela chegou naquele ponto, no plano normal ela não passou naquele ponto. Em um mundo paralelo, não vamos viajar, não, né? Enfim, beleza? Então esse é o significado físico dos deltas daí, tá? De novo, na física é mais fácil de enxergar, na física é mais visível. Quanto mais visível, melhor, né? Agora vamos lá. Agora quero ver. Tá, naquele exemplo que eu acabei de fazer, você concorda que a bolinha foi subindo e freando, chegou lá em cima tem zero e depois ela desceu acelerando? Sim ou não? É esse gráfico aqui, tá? É o segundo gráfico que tá na frente de vocês. Vai lá. Não precisa fazer isso, só presta atenção. Você concorda que a parábola não tem taxa de variação constante? Agora essa frase tem que fazer sentido. Por quê? Porque olha só, tangente aqui
tangente aqui, e ela vai mudando a sua tangente. Certo ou não? Lembra que a variação tem a ver com a inclinação, né? A inclinação tem a ver com a tangente. Beleza. Olha o que aconteceu. Ó, no começo, ela não estava indo para cima. Se ela estava indo para cima, porque a velocidade era positiva. Olha só a primeira tangente, ó. Ela é positiva, tem inclinação positiva. Só conforme o tempo vai passando, você concorda que, olha só, né? É para fazer um tchum na cabeça de novo, sem querer. Você concorda que a inclinação vai diminuindo até que chega um ponto que não tem inclinação? Como que chama esse ponto que não tem inclinação? É o ponto que ele atinge a altura máxima, né? Que a gente vai estudar daqui a pouquinho os movimentos verticais. Depois que ele atingiu a altura máxima, o que ele faz? Ah, ele desce. E se ele desce, a velocidade é para baixo. Só que se é para baixo, vai ser o quê? Negativo. E se é negativo, olha a tangente. Ela é decrescente. Certo? Tranquilo? Então você pode enxergar um gráfico assim também. Pode ser a curva que for, tá? Vou fazer ITA, aparecer um gráfico assim, não interessa. Se você usar o conceito de derivada, o conceito de taxa de variação, você vai resolver o do ITA também, tá? É só você ter a base, é só você saber os conceitos. Beleza? Então, ó, o gráfico aí, então aqui vai ser o que, ó? Eu acabei apagando coisa a mais, né? Aqui a aceleração negativa. Aí aqui, ó, o que você pode afirmar? Vamos lá, ó. Em relação, lembra que isso aqui se chama vértice, né? Isso aqui se chama vértice. Tem o vértice ponto mínimo, tem o vértice ponto máximo. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, tá vendo que isso aqui é parábola côncava para cima, né? Olha o sorriso. Como é côncava para cima, a aceleração é o quê? Positiva. Só que, ó, antes do vértice, deixa eu fazer assim, só para ficar mais organizadinho, tá? Antes do vértice, vou chamar de região 1, depois região número 2. Você concorda que antes do vértice, na região 1, a derivada é decrescente? E isso tem que estar mais comum agora você ouvir. Sim ou não? A derivada é decrescente? Sim, né? Por quê? Ó, porque ela é negativa. Aí ele está voltando, né? O espaço dele está diminuindo. Então a primeira parte tem velocidade negativa. E a segunda parte agora, o que acontece? Ah, agora ó, a derivada vai ficando crescente, ou seja, a velocidade é o quê? A velocidade é positiva, certo? Sim. Na segunda, ó, a aceleração é menos, por quê? Porque ela é côncava para baixo, olha a tristeza aqui, né? Então a gente tem de novo, ó, primeira parte e a segunda parte. Então a primeira parte, vai lá, você sozinho, você concorda que a derivada é positiva? Sim, por quê? Porque a reta é crescente, então aqui a velocidade é positiva. E depois, na segunda etapa, agora a derivada é decrescente, então agora a velocidade é negativa. Professor, e no vértice? Isso é legal, e no vértice, quanto que é a velocidade? Em qualquer uma, a velocidade tem que ser zero. Por quê? Porque não tem tangente, não tem inclinação, a velocidade é zero. Beleza? Então sempre no ponto de inflexão, né, a derivada é zero. Sempre no ponto ali de inversão, a derivada é zero. Certo, pessoas? Tranquilo? Eu vou fechar a primeira parte da aula e eu vou passar o gráfico de Torricelli, tá? Então quem precisar terminar de copiar, termina aí. Próximo. E para fechar então, ó, agora V em função do ΔS, tá? E isso aqui já foi exercício do Enem, eu não estou tirando do além, tá? Não estou tirando do além. V igual a raiz de V0² mais 2A vezes ΔS. Vamos lá, mais ou menos. Se fosse esse gráfico aqui, ó, y igual a raiz de x, vai lá, você chuta valores, x aqui, y. Se o x for 0, quanto que é o y? 0, né? Raiz de 0 é 0. Se o x for 1, quanto que é o y? 1, né? Porque a raiz de 1 é 1. Então ele começa bem bonitinho aqui. Beleza. Só que se o x for 4? Agora o y dá 2. E se o x for 9? Agora dá quanto? Agora dá 3. Você concorda que o x está aumentando mais que o y? Sim ou não? Sim, né? Então olha só. Você vai colocando os seus pontos. Todos eles. Só que isso aqui não vai dar uma reta. Isso aqui dá uma curva e essa curva fica dessa forma. Professor, estou lembrando que você falou no começo da aula. Sim, você está lembrando, porque isso aqui é uma parábola, né? Só que é uma parábola diferente, ela é côncava para a direita, tá? Tanto é que, ó, essa parábola você pode pegar o ramo de cima e o ramo de baixo, tá?
ramo de cima aceleração positiva, ramo de baixo aceleração negativa. Enfim, então ó, ele tem que ser essa curva aqui. Só que não tem só o x, tá vendo que tem um V0 aqui? Só para você ter uma base, tá? Se fosse y igual a raiz de 4 mais x, o que vai ser o meu gráfico agora? Ó, se você pegasse o x como sendo 0, quanto que vai dar o seu y? Ah, raiz de 4, né? Então vai dar 2. Então, ó, você concorda que o gráfico começa na raiz desse cara? Sim, né? Aí conforme você vai aumentando, o x sendo 5, 4 mais 5 dá 9, né? Então a raiz vai dar 3. Aí você vai colocando os pontos de novo, ó. É exatamente a mesma coisa, só que daí ele está deslocado, né? Ou para cima ou para baixo. E quem que vai mandar nisso? É exatamente a raiz desse número. No nosso caso é quem? Raiz do V0 quadrado, que vai ser o V0. E faz total sentido, né? Porque olha só, se eu pegar o gráfico da velocidade em função do ΔS, tem que começar onde? Oxe, tem que começar na velocidade inicial, né? Raiz desse cara aqui. Aí você pode ter, ó, a parte positiva, né, de cima, ou a parte negativa de baixo. Beleza? Eu vou deixar a positiva aqui. Certo, pessoas? Então, o Enem perguntava exatamente isso, tá? Ele perguntava como que era o gráfico da velocidade em função do espaço. Ele trazia reta, ele trazia curva assim, ele trazia curva assim. Enfim, aí você tinha que saber que era dessa forma aí, tá? Tem que ser um ramo de parábola com concavidade para a direita. Fechou?